Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso canal IBN Adoradora de Franca. Estamos aqui para trazer uma palavra abençoada para a sua vida. Amém? Que você possa absorver aí ao máximo aquilo que o Senhor tem para você e que o Espírito Santo possa alcançar o seu coração, trazendo as respostas, trazendo as soluções. Amém? Aquilo que você necessita nesses dias. Estamos estudando os milagres de Jesus. E hoje vamos ver mais um milagre de nosso Senhor. Amém? Gostaria que você acompanhasse comigo o texto que nós vamos estar estudando hoje, que está lá em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Jesus anda sobre o mar. Acompanhe comigo. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus. Vimos aqui mais um milagre de Jesus, poder sobrenatural de nosso Senhor sobre a natureza. Jesus, ao mesmo tempo que cria a natureza, ele sustenta a natureza, ele domina a natureza. Então nós vemos aqui este relato de Mateus nos mostrando, aqui Jesus e os discípulos acabaram de Jesus fazer aquele grande milagre, alimentando mais de 15 mil pessoas. Então eles se retiram, ele diz para os discípulos: olha, vocês vão primeiro que eu vou ficar aqui no monte para orar. E Jesus então sobe ao monte para orar, enquanto os discípulos então descem para o mar da Galileia. Quando uma tempestade e a escuridão dominaram aquele ambiente. Eles estavam em perigo, porque era noite, era de madrugada. A Bíblia diz que era por volta da quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da madrugada. No entanto, estava escuro, estava um tempo fechado, e o vento, a Bíblia diz que era contrário. Onde eles estavam, eles remavam e não progrediam, não saíam do lugar. E vendo então em dificuldades, ali nós vemos quando Marcos, o evangelista Marcos também relata esse milagre. Ele diz que Jesus, vendo eles em dificuldades, olha como é reconfortante, amados, notar que como é bom saber que Jesus está sempre olhando para nós e percebendo nossas dificuldades, porque Ele vendo as dificuldades. Então os discípulos ficaram temerosos ao verem Jesus andando sobre as águas. É um fantasma.
o interesse de Jesus superou a falta de fé deles. Jesus chega até eles e diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus entra no barco para estar com eles. Se nós notarmos aqui esse termo, para estar com eles, Marcos, ali, quando Jesus chama os discípulos para estarem com Ele. E nesse momento de dificuldade, Jesus foi para estar com eles. Olha que interessante. Quando o Senhor nos chama, quando nós aceitamos este convite de Jesus para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores, para sermos súditos do seu reino, para definitivamente termos Ele como o nosso rei, aquele que governa a nossa vida. Nos momentos de dificuldade, nós não devemos muitas vezes, nós não devemos nos desesperar, porque o Senhor, Ele vê as nossas dificuldades e Ele vem para estar conosco. Olha que maravilhoso! Então, nós vemos ali Pedro, né? Na sequência desse episódio, Pedro então fala: Senhor, se és tu mesmo, então manda-me que eu vá até com você onde o Senhor está. E Jesus fala: então vem, Pedro. Na verdade, Pedro muitas vezes é criticado pela sua intrepidez, né? Pela sua ousadia, pela sua maneira intrépida de agir, mas o fato é que nós o admiramos, não é verdade? Pedro ali com sua coragem, admiramos sua coragem, sua ousadia, porque ele pediu algo impossível para Jesus e Jesus lhe deu. Ele caminhou sobre as águas, sabe? Então muitas pessoas às vezes acaba acostumando com as coisas pequenas espirituais, com o pouco que se tem espiritualmente falando, quando na verdade deveríamos desejar e almejar muito mais as coisas de Deus. Mas Pedro, com aquela coragem, com aquela ousadia, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para as dificuldades. E aqui a Bíblia nos relata que ele começou a submergir. Então, ele fez a oração mais curta da Bíblia, né? Salva-me, Senhor. Uma oração precisa, uma oração objetiva daquilo que realmente ele estava passando ali, aquele momento difícil. Salva-me, Senhor. E o Senhor então estende as suas mãos e salva-lhe Pedro. Este Pedro nós admiramos, porque Pedro que foi escolhido para trazer aquela pregação de Pentecostes. Pedro que foi usado poderosamente pelo Espírito Santo. Então, mesmo nas dificuldades, amados, nós temos que manter os nossos olhos e nossa fé em Jesus. Mesmo nos momentos de dificuldades, porque principalmente nas horas mais difíceis é que nós devemos manter os nossos olhos, como diz lá em Hebreus, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nós não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. Esse mesmo Jesus que está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos orienta para que nós não tenhamos medo, sabe? Não sei o que você está vivendo, que dificuldade, que ventos contrários sopram na sua vida. Eu não sei que escuridão que você está vivendo, não é mesmo? Você sabe, mas o que nós temos a certeza é de que este Jesus, o mesmo Jesus de ontem é o mesmo hoje. O mesmo Deus que agiu no passado, age hoje e vai agir amanhã. Este mesmo Deus está com você. Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo as suas necessidades. Então nós não devemos nos desesperar, nós não devemos, muitas vezes até agir com as nossas próprias mãos. Porque nós vemos ali os discípulos, né? Experientes
na questão de conhecer o mar, de conhecer a pescaria, mas muitas vezes eles ficaram até desatentos com o que poderia acontecer em alto mar. Confiaram apenas nas suas forças, nas suas habilidades. Quanto de nós, não é verdade? Ainda Jesus fala, homens de pequena fé, eles acabaram de ver ali o milagre da multiplicação, 15 mil pessoas sendo alimentadas por 5 pães e 2 peixinhos. E ainda Jesus disse que eles não tinham fé. Será que muitas vezes nós não agimos assim também? Será que nós esquecemos daquilo que Deus fez para nós ontem, no passado? Dos livramentos, daquilo que Deus, das provisões de Deus, das portas que Deus abriu para nós? Ou seja, daquilo que Deus tem nos sustentado até hoje? Será que também nós nos esquecemos? Mas é momento de nós lembrarmos que Deus está preocupado, Deus está interessado. O interesse de Jesus supera em muito a minha e a sua fé. Então, crer em Jesus é o caminho. Olhar para Jesus é a maneira de nós vencermos as dificuldades da vida. Crer é adorar. No último versículo aqui, eles disseram, eles adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, no versículo 33. Então nós observamos que crer também é adorar. E Jesus te chama para ser um adorador. Jesus te chama para ser aquele que de fato vai representá-lo nessa geração como aquele cujo Deus, cujo Rei, Jesus, governa a sua vida. Então, será que você já entregou sua vida completamente para Jesus? Será que você está passando momentos de dificuldades e não sabe a quem recorrer? Pois eu lhe digo, Jesus se interessa pelos seus problemas, porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus é um Evangelho integral. Ele se interessa por todo o nosso ser. Todas as áreas das nossas vidas são tratadas, são sustentadas por esse Deus maravilhoso. Então, amados, é tempo de nós buscarmos ao Senhor, é tempo de nós, não esquecer aquilo que Deus fez para nós no passado, do que fez ontem, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Creia que essa tempestade, creia que esta escuridão, talvez você não está vendo uma luz no fim do túnel, não é mesmo? Talvez a sua vida não vai para frente, você está remando e não vai para frente, está trabalhando, está indo e não está vendo que sua vida não está progredindo. Talvez está faltando você clamar para Jesus, que Jesus está vendo as suas dificuldades. Pode ter certeza, e essas dificuldades nos é apresentada, nos serve para quê? Para que nós possamos crescer na fé, porque a fé tem que ser desenvolvida. Esse milagre aqui, ele traz esta possibilidade de que Jesus ensinasse os seus discípulos sobre fé, também que ele se apresentasse como um Messias enviado, ou seja, aquilo que divinamente dizia para as pessoas ali, que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Então, da mesma maneira, Jesus nos chama para vivermos o teu reino, para vivermos a tua justiça, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então busque a Jesus, Ele está vendo as suas dificuldades, não se preocupa, acalma o teu coração. Jesus domina sobre tudo, sobre todos. E se Ele diz, aquietai-vos, como Ele aquietou o mar, como Ele acalmou o mar, como Ele andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, nós também cremos, amém? Como nós cantamos aquele louvor, se o mar não se abrir, nós vamos andar por cima das águas. Será que você tem fé para isso? Amém? A fé é justamente você crer naquilo que é superior, não colocar as suas expectativas no inferior, mas trazer à realidade aquilo que já pertence ao reino de Deus. Então, o impossível
pode acontecer e Jesus quer e pode abençoar a sua vida. Amém? Eu quero orar por você, colocar a sua vida diante do Senhor, sua casa, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos, suas finanças. Amém? Se você puder fechar os olhos aí, eu quero orar por você nesse instante. Glória a Deus. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai, nós queremos nos colocar aqui diante do Senhor. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Um Deus de graça, um Deus de poder, Pai. Oh, Jesus, quantas maravilhas o Senhor tem feito. Quantos milagres o Senhor tem feito, Senhor. Oh, Espírito Santo, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, estas vidas que estão nos assistindo, que talvez estão passando por momentos de dificuldade, Senhor. Ventos contrários, tempos difíceis, escuridão, o mar revolto. Pai, tempestades, eu não sei o que os Teus filhos estão vivendo, mas o reconfortante é saber que o Senhor está vendo as nossas dificuldades, Senhor. E o Senhor vem andando sobre as águas para trazer o auxílio, para colocar as coisas em ordem. Por isso, Senhor, eu coloco diante do Senhor estas vidas, porque todos aqueles que se achegaram ao Senhor, o Senhor atendeu e curou a todos, como nós vemos nesse milagre. Ainda depois, como nós vemos, quando Jesus ainda anda sobre as águas e quando eles chegam ao seu destino, milhares, multidões de pessoas ainda procuram tocar na orla das Tuas vestes e a Tua palavra diz que todos ainda foram curados. O Senhor continuou curando, curou no passado, o Senhor transforma vidas no presente e vai continuar transformando no futuro, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Cuida destas vidas, Senhor. Abre portas. Pai, eu coloco estas vidas nas Tuas mãos e sabemos que quando o Senhor está conosco, Pai, a certeza é de uma vida abençoada. Por isso, Pai, eu coloco estas vidas, as famílias, os negócios das pessoas, Pai, os comércios, os comerciantes, o trabalho dessas pessoas, tudo nas Tuas mãos. E creio, Senhor, que o tempo difícil vai se findar e um tempo favorável está prestes a acontecer, porque é assim que o Senhor traz, depois da tempestade, vem a bonança. Pai, eu coloco estas vidas diante do Senhor e as abençoo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, amados.